Oi, boa noite. Portunhol, já você sabe, né? Teresa Cárdenas, Márcia Tiburi e Matheus Leitão. A conversa entre os autores foi realizada no dia 29 de agosto de 2024, no auditório Afonso Arinos, no segundo Flip Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um tubo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, o design e a logo do segundo Flip Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo o intérprete de Libras, localizado na parte inferior direita do telão. Em cima do palco, tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco de cabelos castanhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça jeans e blusa preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Teresa Cárdenas, uma senhora negra cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça um turbante de tom bege, vermelho, marrom e preto. Ela traja vestido midi preto. A terceira e última pessoa sentada é Márcia Tiburi, uma mulher branca de cabelos cacheados loiros, cujo comprimento lhe vai até a orelha. Ela traja calça preta e regata cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo o Flip Paracatu. Então, ela está sempre preparada? Eu nasci preparada. Ótimo. Né? Bora lá. Bom, primeiro que tudo, né, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Eu venho de Cuba, né? Mas em cada esquina, né, deste Brasil que estou descobrindo dia a dia, eu encontro meu país e minha gente. É algo muito curioso, né? Muito interessante. Não me sinto estrangeira. Me sinto carioca, quase carioca, porque estou agora no Rio, né? Mas, bom, eu você me vê com quase 30 anos, mas eu levo quase 30 anos escrevendo para crianças, para jovens. Aqui no Brasil estou publicando há mais ou menos 10 anos. Vocês entendem? Estou publicando há mais ou menos 10 anos. E é muito interessante como Cartas à Minha Mãe sempre está comigo, né? Esse é o primeiro livro que eu escrevi. É um livro, eu quero conversar com vocês, mas conversar contigo também, com você, porque você me estava falando hoje de Cartas à Minha Mãe. E é um livro que eu escrevi sem saber o que eu estava fazendo, praticamente, né? O primeiro livro. Mas ali eu botei todas, sem ser testemunial, com alguma parte, né? Mas não todo. Mas ali botei muitas das coisas que eu tinha certa preocupação, né? E algumas coisas que eu queria apresentar ao público leitor lá em Cuba. Lá não é muito frequente, eu he falado isto muitas outras vezes, né? Mas lá não é muito frequente encontrar rostos como o meu, né, na literatura para crianças e jovens. E esse espaço, né, estava um pouco vazio. Eu estava lembrando hoje, a primeira vez que eu encontrei personagens em um livro, personagens negros em um livro, foi em um livro de história. Né, um livro de história. Eu tinha como 10 anos e era uma imagem de uns escravos, né, nus, cheios de cadeias, né? E foi muito triste para mim, como criança, ver que essa era a interpretação, porque não havia
outro, né? Que tinha as pessoas negras, né? Para os leitores. Então, a partir de aí, vino também esta necessidade, né, de encontrar-me, de ter essa representatividade nos livros. E isso foi o primeiro que eu escrevi, né? Não era algo muito alejado de mim, porque eu gostava muito de escrever diários, escrever cartas. Eu tive uma época muito forte de escrever cartas a amigos, né? E mais ou menos isso me foi dando a facilidade, né? Eu sentir-me um pouco mais cômoda para escrever essas cartas. É um livro muito pequeno, mas é um livro que aborda muita temática forte. Eu sou na Cuba, muita gente fala de que meus livros a vezes não são muito para as crianças e jovens, né? Por os temas que abarcam, mas é assim, né? Isso para começar, né? Falando do Cartas para Minha Mãe. Eu, gente, posso falar com uma certa paixão, que eu terminei de ler o livro hoje, na estrada, vindo para cá, e é lindíssimo. Obrigado. E a Teresa não fala só de um amor por uma mãe, né? Ela fala de outras coisas, né? Da violência contra a mulher, da violência contra as crianças, da falta materna, mas também da falta paterna, que também fica muito evidente, né? O livro termina ali, tem um determinado momento ali mais para o final, que você está procurando seu pai, né? O personagem principal está procurando o pai, né? Mas também fala de prostituição e do primeiro amor. Do primeiro amor, o encontro do primeiro amor e o que o encontro do primeiro amor traz e faz nas nossas vidas, né? E eu, hoje, vindo para cá, né, fiquei lembrando também, lendo o livro da Teresa e vendo a beleza como ela vai juntando as cartas, que são pequenas cartas que vão se juntando. A Conceição Evaristo está ali, gente. Maravilhosa rainha. Eu vi essa rainha maravilhosa entrando, rainha. E todo se iluminou com ela. A rainha. E eu ficava lendo essas cartas se conectando, assim, e eu fui pensando que, no Em Nome dos Pais, né, que eu não vou estar falando muito hoje aqui, eu até daqui a pouco quero fazer uma pergunta para a Márcia Tiburi, mas eu também fui conectando situações da minha infância, assim, né, que foram contando a história dos meus pais, né? As pessoas, não sei se todo mundo sabe, eu vou fazer um breve resumo do livro. O Em Nome dos Pais é um livro que foi lançado em 2017, né? Teve uma tiragem muito grande, vendeu muito, e conta a história de um filho, que sou eu, né? É um livro-reportagem, e eu vou atrás dos torturadores dos meus pais, né? Eu passo boa parte da minha vida, são 13 anos investigando, para tentar descobrir quem são os torturadores dos meus pais. Mas, para isso, eu tenho que passar por os arquivos militares, que é tão difícil encontrar aqui no Brasil. Tive que passar por entrevistas das mais difíceis, né? Tive que entrevistar o delator dos meus pais, que era um cara do Partido Comunista ali, que estava sendo perseguido pela ditadura, e resolveu, né, era um operário, e resolveu entregar os meus pais, o nome dos meus pais para o regime militar, e eles acabaram presos, né? E como o Brasil nunca fez a reparação, nunca fez uma busca de restituição, e aí a gente pode passar também pelo racismo aqui no Brasil, porque fica muito claro como na escravidão aqui no Brasil também, né, quando termina a escravidão, não houve uma reparação, não houve nenhum movimento de reparação, e a gente percebe que isso transformou a sociedade brasileira nessa sociedade masculina, né, branca, né, racista, e por aí vai. Então, predominantemente branca nos seus altos postos, apesar de ser a sua população ser de maioria negra. Então, foi muito bom passear pelas páginas do Cartas para Minha Mãe, porque isso me trouxe muito da minha infância também, que era, na verdade, uma busca de contato que eu tinha ali. Eu queria um contato mais próximo com os meus pais, com meu pai e com a minha mãe, através de tentar, né, resgatar essa história tão terrível, mas porque eu achava um absurdo que o Brasil não olhe para o seu passado, não olhe para o seu passado. E a gente tem desafios enormes, né?
seja para o futuro, com tudo isso que a gente tem visto aí, essa crise climática, as questões, né, da inteligência artificial, das redes sociais, que não tem uma regulamentação no Brasil, mas também os problemas do passado, né, que a gente nunca conseguiu elaborar, como a ditadura militar e a escravidão. E eu estou aqui com o livro da Márcia também, que no último festival eu encontrei a Márcia e peguei o autógrafo desse livro. E eu queria perguntar para você, Márcia, nessa situação que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, com a extrema-direita, né, sendo surpreendida por mais um horror, agora, desta vez, né, eles estão provando do próprio veneno dentro do quintal deles. Como você vê essa questão, né, tanto tempo depois de você escrever esse livro? Se continua a mesma coisa, se mudou, se o ridículo político permanece? Obrigada, Matheus, pela pergunta. Obrigada aos organizadores pelo convite para estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês dois e encontrar os amigos e conhecer essa cidade tão bonita. Eu estava aqui pensando, enquanto a gente ensaia começar essa mesa, pensando como nós temos prosas muito diferentes, nós três, histórias muito diferentes, lugares históricos, sociais e talvez até psíquicos muito diferentes. E então é um desafio também a gente conseguir conversar. E eu aí pensei, nós não vamos conversar a partir do comum, nós vamos ter que conversar a partir do incomum. E aí fiquei aqui pensando o que pode ser esse incomum e tomara que ele apareça, né? Fiquei pensando na mãe das cartas para minha mãe. E agora você falando dos teus pais. Eu lembrei dos meus pais nos meus livros, da minha mãe nesse meu livro Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. E fiquei pensando como, evidentemente, por mais ou menos ficcional que seja a nossa escrita, sempre há esse lugar daqueles que vieram, daqueles que são anteriores a nós, desses que são nossos ancestrais mais diretos ou menos diretos. E aí, Matheus, você atravessa essa minha reflexão tão literária com um assunto tão mundano. E eu só queria dizer o seguinte: O Ridículo Político é de 2017, na época em que ainda ninguém acreditava no que estava por vir. Nós já passamos pelo que aconteceu. O que aconteceu foi uma tragédia que já era uma farsa. E, evidentemente, a farsa se repete em versões cada vez mais pioradas. No caso de São Paulo, por exemplo, que tem esse candidato que alguém citou o nome hoje, é muito possível que ele realmente venha a ser vitorioso, se ele não for interrompido pela justiça. A justiça brasileira é essa vergonha que todo mundo conhece, né? Todo respeito às exceções que confirmam a regra. Então, é muito provável que os piores candidatos sigam produzindo aquilo que é o ridículo, o grotesco e o infame na política e que gera efeitos de poder. Então, vocês sabem que, se eu quiser me mudar para Paracatu e virar vereadora ou prefeita, basta sair por aqui no meio da praça, gritando uns impropérios, fazendo um papelão, pegar uma bandeira do Brasil, uma bandeira da cidade, e esvoaçar, como fazia aquela Janaína Pascoal, que eu serei a candidata mais votada da cidade. E é assim que funciona. Isso funciona há muito tempo, já foi escrutinado, já foi entendido, já foi desenhado, sublinhado em livros como esse do Ridículo Político, mas as pessoas, além de tudo, os políticos e os donos do poder no Brasil são os ignorantes que não leem, e nós estamos aqui hoje com esse desafio de fazer com que as pessoas se interessem pelos livros, sendo que quem está aqui sentado já está interessado nos livros. Então, a nossa posição, ela é não apenas incomum, nós três aqui, mas ela é também a posição de um absurdo. Todos nós que estamos nesse festival estamos lutando na contramão, na contracorrente, desafiados pela barbárie, e a barbárie não cessa de se repetir. Então, eu vou lançar uma pergunta também para a gente fazer girar essa roda do destino literário que aqui nos uniu.
E eu queria que vocês, então, falassem. Acho que a Tereza pode começar falando. Vou colocar aqui uma pergunta, talvez excessivamente psicanalítica. Eu lembro de uma autora, que é uma psicanalista francesa, que se chama Julia Kristeva, e ela escreveu muito sobre literatura, feminismo, psicanálise. E ela tem um conceito que ela tirou dos gregos. Os europeus gostam muito dos gregos, que hoje são uma Europa da periferia, né? Bom falar isso também, porque a gente está na onda anti- e contracolonial. Então, quando a gente cita os gregos, a gente tem que se desculpar, ainda mais sendo homens, né? Mas a Julia Kristeva, ela tinha um conceito que eu acho muito bacana, que ela usava esse conceito dos gregos, que era a korá, ou korá, conforme queiram pronunciar. E isso tinha a ver com imagens primitivas. E ela acha que todo escritor, que toda escritora, que todo poeta, que todo artista carrega consigo imagens primitivas. E eu queria lançar para vocês essa pergunta, começando por Tereza, passando para Matheus. Quais são as imagens primitivas que vocês carregam? Eu estou falando daquelas imagens muito iniciais, aquelas imagens que a gente não sabe nem que idade a gente tinha quando elas começaram a surgir. Porque eu acho que a Kristeva tem razão, a nossa literatura ela é muito feita disso. Aquilo que nos estimula a escrever é muito feito disso. E eu queria saber dessas memórias muito antigas, muito do passado, talvez da infância, talvez de antes. Eu já vi muita gente contando sobre isso e eu acho que é um assunto maravilhoso para rodas poéticas. Tereza, você quer falar sobre isso? Olha, eu sou uma mulher que sonha muito, mas sou sonhadora, mas nos sonhos também me aproximo ao passado, né? A vezes eu tenho um poema que fala que eu sou caminante de sonhos, né? E uma dessas imagens mais antigas que eu tenho de mim mesma, para mim é um sonho. Eu tenho um poema disso. E me vejo a mim mesma, né? No chão, sentada. Já meu peito de... Como chamam vocês? Colhares, né? E nua, né? E estou sentada. E sou muito jovem. Tendrei mais ou menos 13, 14 anos. Né? Sou muito jovem, muito barulho fora. E alguém pega de mim e eu escuto que alguém me fala Sengeti, Sengeti. Né? Essa é uma imagem que, aunque vino para mim, é um sonho. É uma imagem recorrente em mim, em minha literatura também. Está muito presente. Eu trabalho muito também com a memória. Trabalho com aquelas coisas, né, que têm tanto que ver comigo, com minha família. Minha família é uma família muito humilde. Ninguém fala muito, né? Então, eu tenho a missão de falar por todos, né? A vezes eu falo que sou como a mensageira, né? E como a griot de minha família. E eu falo por todos, né? E é isso, né? Contar histórias, contar a memória, contar dos ancestrais. Essa é a imagem mais antiga que eu tenho, que eu não sei de quem é, mas era eu mesma. Tenho também muitas imagens minhas quando menina, quando criança, e não trabalho tanto com isso, né? Mas essa é a imagem mais não primitiva, não gosto desse término, não, sino mais antiga que eu tenho e que trabalho com isso. Você lembra, Matheus, de coisas muito velhas do seu passado? Lembro. A minha memória é boa nesse sentido, né? Assim, quando pequeno, eu lembro muito dessas conversas dos adultos. Assim, era uma coisa que chamava muito a minha atenção, as conversas dos adultos. Eu via eles muitas vezes, né, falando desse passado que a gente estava falando aqui agora há pouco, que eu estava falando,
inclusive da ditadura, enfim. Eu não entendia aquilo, eu era muito pequeno, eu percebia que tinha tido alguma coisa muito errada, né, que tinha acontecido no Brasil recentemente, que meus pais estavam envolvidos nesse momento histórico ali. E isso é uma das minhas lembranças, assim, de quando eu era mais jovem, mais tenras, assim. Então, eu fui envolvido muito pequeno nessas questões nacionais, enfim, nesses problemas, da forma como a gente lidou com determinados momentos históricos do nosso país. Então, por exemplo, eu percebi que tinha a palavra prisão em alguns momentos na minha casa. Então, peraí, meus pais foram presos, né, aconteceu isso, né? Então, eu fiquei sempre com isso na cabeça, assim, né? Muito pequeno, eu ouvia essas palavras duras. A palavra tortura eu fui ouvir um pouco depois, já quando eu era adolescente, né? Quando eu descobri que meus pais haviam sido torturados. Mas o primeiro momento mesmo era a questão da prisão, né? E a questão de que isso tinha acontecido dentro de prédios públicos, assim, que para mim não eram. Quando falava como a gente vivia numa sociedade muito militarizada naquela época, tinha aquelas aulas no colégio, né, que moral e cívica, então que você tinha que cantar o hino nacional, se falava algumas coisas das Forças Armadas. Eles falavam, né, dos quartéis, então eu lembrava dessa palavra, não, e eu sabia que eles haviam sido presos nos quartéis. Então isso é uma coisa que me marcou muito na infância, prisão, essas coisas que trouxeram muita dor, né? Um dia, eu tinha 12 anos, assim, meu pai me chamou para uma conversa solene, era uma conversa que, claramente, para mim, ele ia contar algo de muito importante. Foi quando ele me falou, oficialmente, que eles haviam sido presos na ditadura e que tinha tido um regime. Eu já estava entendendo, mas aquilo, obviamente, me fisgou para sempre. Até conta, o início do livro Em Nome dos Pais, eu passo contando desse meu choque ali, dessa conversa, quando ele me trouxe, mas eles não sabiam que eu já tinha ouvido os sussurros das conversas dos adultos, porque eu adorava estar muito perto dos adultos. Sérgio Abranches chegou na minha vida também, eu era mais ou menos nessa época, ele chegou lindíssimo, alto, né, namorando minha mãe. Eu falei, poxa, e ele sempre, né, com conversas muito profundas sobre o Brasil, e eu estava ali também. O Sérgio, quando ele chegou, eu falei, bom, eu tenho que ficar ouvindo o que ele vai falar. E era sempre isso, assim, sempre conversa sobre as profundezas do Brasil e as nossas dores como país. Uau, né? Todo mundo tem história para contar. Eu não vou contar nenhuma história minha, porque resolvi fazer como é que se chama isso? Mediadora. Então, não, vou. Não, resolvi. É que aqui, isso aqui é uma anarquia. É muito bom esses festivais, essa galera, muito bom. Tá, mas aí vocês têm essas memórias de infância. E vocês lembram o que vocês fizeram ontem? Ontem? Ontem. Sim. Então, você podia contar alguma coisa que você acha que seja relevante? Por que eu vou perguntar isso? Porque eu, quando resolvi fazer literatura, há, 30 anos atrás, eu tenho uma tendência a ficar na abstração de filósofa, né? Que eu sou professora de filosofia. Então, eu gosto de escrever ensaio e eu fico nadando lá nas estratosferas conceituais. Eu gosto daquele território. E aí, para escrever literatura, eu comecei escrevendo uma literatura muito abstrata também. E até hoje eu tenho a dificuldade de chegar no chão. Assim, eu faço muito esforço para chegar no chão. E para poder escrever literatura, eu precisei escrever crônica. Então, teve um ano que eu fiquei escrevendo crônica, tentando prestar atenção no que estava acontecendo. E até hoje eu tenho um pouco desse exercício mental, de tentar me lembrar o que eu fiz ontem. Porque hoje eu fiz coisas, por exemplo. Hoje, aliás, eu estava mega mal-humorada. Até chegar aqui, eu estava mega mal-humorada. Mas, me lembrando do que eu fiz ontem, eu fiquei menos mal-humorada, porque ontem, por exemplo, eu fiquei em casa o dia inteiro, sofrendo com uma certa gripe e escrevendo um livro novo. E vocês? O que vocês fizeram ontem? Vocês lembram? Isso ajuda a gente a pensar no próximo livro que a gente vai escrever, porque você tem que se apegar aos fatos reais e concretos da existência, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre o que vocês fizeram ontem. Viu? Vocês não imaginavam uma mediação desse tipo, né?
Vocês nunca imaginaram que alguém ia perguntar para vocês o que vocês fizeram ontem? Bom, eu tenho um problema com isso, né? Não para lembrar, mas eu estou escrevendo uma novela desde 2014, né? E eu tenho meu processo de escritura é um pouco esquisito, como falam aqui vocês, porque eu conto, a história continua na cabeça. Ela continua escrevendo, né? E pode demorar 2 horas, meia hora, ou, como neste caso, 10 anos, né? É um pouco diferente. Mas ontem eu estava viajando para cá, para Catu. E estava com muita alegria. Eu vinha em um carro com 3 homens, né? 3 homens muito lindos. Você não ficou com medo deles? Eu estava um pouco preocupada porque eu vinha com ele. Eu não conhecia ele. Eu estava muito nerviosa, né? Eu acostumo também a buscar um pouco, pesquisar com quem, né? Eu vou aí. Eu tenho uma mesa com ele depois. E eu, um currículo de aqui e lá. E eu estava tão preocupada, né? E eu via ele, via esses olhaços, né? Olhos, muito, muito lindo. Você é casado? Mais ou menos, né? Mas eu estava tão preocupada, né? E quando eu saí do avião, ele estava assim, muito sorriente. Vamos a tomar um café? Foi o primeiro que ele me falou. E a conexão foi instantânea, né? De ali vimos falando, rindo. Eu fiquei um pouco tonta na viagem, né? Tomamos água de coco. Foi muito bom. Foi ontem. Eu vou continuar essa pergunta, mas escute só. O livro que eu estou escrevendo, ontem, eu abri um ensaio de 1992 chamado Feminicídio, a política da matança de mulheres, que é de uma mulher que nos anos 70 ela foi a principal feminista, uma mulher da África do Sul, chamada Carol Russell. E essa mulher, ela começa o livro dizendo assim, contando uma história da Margaret Atwood, dizendo assim, a Margaret Atwood, que todo mundo leu, porque todo mundo leu o conto da Aya, né? E aí ela diz assim, que perguntou para uns homens, para um amigo homem, o que os homens temiam nas mulheres, o que causava sentimentos de ameaça nos homens em relação às mulheres. E o amigo respondeu, os homens têm medo que as mulheres riam deles. E aí ela fez a mesma pergunta para um grupo de mulheres e as mulheres responderam, nós temos medo de sermos mortas por eles. Eu estou escrevendo um livro sobre feminicídio. Aliás, esse meu romance é sobre isso. Esse romance novo é a história de uma menina que acorda não, ela está lá na casa dela trabalhando, porque é uma menina que trabalha, como só ia acontecer com as meninas do interior as meninas não burguesas do interior do Brasil costumam trabalhar, seja em casa, quando é no ambiente rural, seja em outros trabalhos os mais diversos, quando em ambientes urbanos, e ela escuta um tiro, e esse tiro é o tiro que mata a mãe dela, e é um tiro desferido pelo pai. E aí esse pai vai embora, e ali começa uma saga dessa garota, né? Bom, fecha parêntese. Eu estou escrevendo um livro agora, um ensaio sobre feminicídio. É um livro que eu tento escrever também, que nem você. Acho que desde 2008 eu estou tentando escrever esse livro. Já escrevi muita coisa sobre ele, mas só agora eu resolvi terminar. É um assunto muito difícil no Brasil hoje, porque os índices de feminicídio parece que aumentam, mas, sobretudo, esses índices hoje são conhecidos. Então, ao longo do tempo, muita gente foi morta, muitas mulheres foram mortas, mas muitas vezes essas mulheres assassinadas por homens, enfim, não se sabia que elas tinham sido justamente mortas em nome de um feminicídio. Aliás, o termo feminicídio é bom da gente discutir, porque a tipificação desse crime tem o quê? 10 anos, eu acho.
E no mundo afora, nunca foi fácil tipificar esse crime, que implicava justamente uma coisa que não acontece no mundo dos homens. Vocês nunca vão ouvir falar de um homem que foi morto por ser um homem, mas vocês vão ouvir falar de muitas mulheres que foram mortas por ser mulheres. E aí só contar uma última coisa, e aí passo para o Matheus falar sobre isso. Eu descobri, escrevendo esse livro, que a minha mãe que está viva ainda, e mora lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, a minha mãe, só quando ela viu esse livro e leu esse livro, que ela me contou que ela teve um namorado que, naquela época que você namorava no portão, assim, nasquelas cidades do interior, e que era um bonitão lá, um bonitão que era meio estranho, assim, meio enganador. E aí, naquela época que não tinha poliamor, sabe? Antes do poliamor, muito antes do casamento aberto. Então, que ela namorava esse cara no portão e que um dia ele deixa uma carta. Ele não vem namorar com ela e deixa uma carta e vai embora. E aí, quando ela abre a carta para ler, ele fala: já estou no ônibus indo para não sei onde, casar com não sei quem. Então, o cara tinha uma noiva, uma nóbia. Ele casou-se com outra mulher. E aí passou um ano e essa mulher tinha sido assassinada. Ou seja, essa mulher, que não era minha mãe, tinha sido morta pelo marido, que era o ex-namorado da minha mãe. Então, eu fiquei pensando, né, a gente escapa, às vezes, de uns feminicídios. Mas a tese que eu estou tentando forjar, e que acho que nesse livro, de uma maneira literária, eu tentei construir, é que há uma pena de morte que sustenta a estrutura patriarcal, ou seja, esse sistema no qual a gente vive é um sistema de terrorismo absoluto contra as mulheres. Então, o terror, a tortura, essa caça aos comunistas é da mesma ordem da caça às bruxas, é da mesma ordem da caça às pessoas marcadas pelo racismo e assim por diante. Ou seja, o sistema patriarcal é um sistema que projeta um assassinato da diferença e um assassinato que é primeiro estruturado em cima do corpo das mulheres. Essa é a minha hipótese. E como se trata de um livro de fundamentação dos fundamentos da cultura do feminicídio, eu não vou dizer o título exato dele, porque depois vocês vão ver o ano que vem, mas eu tento mostrar esses fundamentos indo à história da literatura, à história da filosofia, à história da pintura, porque está tudo demarcado nesse lugar que nós adoramos, que é o lugar do texto. E aí a consequência horrível, assim, o efeito horrível que eu tenho descoberto escrevendo sobre isso é que o nosso sistema realmente é um terror, é uma desgraça, e alterar isso implica modificar a lógica do próprio sistema. Então, não adianta, inclusive, a gente voltar àquele velho papo dos comunistas, né? Marx e tal, precisamos alterar a lógica do capitalismo. Não vai adiantar nada, bebê. Porque vai adiantar nada, porque se a gente não alterar a lógica do patriarcado, o capitalismo continuará, já que ele é apenas uma consequência desse patriarcado. Mas, enfim, falando tudo isso para a gente comentar o que a gente fez ontem, Matheus. Bom, a parte do que eu fiz ontem foi ler o Cartas para Minha Mãe, de Teresa Cárdenas, que inclusive fala da violência contra a mulher. Uma das personagens é espancada violentamente no livro, e é muito duro, porque as cartas passam por uma criança, mandando cartas para a mãe que não está viva, né? Então, ela está contando uma experiência horrível que ela presenciou, né? Que ela vivenciou ali, de testemunhar essa violência contra a mulher, né? E que nos cerca nos dias atuais, né? De forma tão forte aqui no Brasil, sem que, de fato, a gente consiga destruir isso que tem levado a sociedade brasileira a esse lugar tão terrível de ser um dos países que mais matam mulheres, né?
apenas pelos seus corpos. E eu não consigo achar o trecho aqui que eu estava lendo da Teresa Cárdenas, esse da violência, mas eu estou com um trecho separado aqui, que pode não ter muita coisa a ver, mas é um trecho que eu achei muito bonito, porque, na minha opinião, você também falou de espiritualidade em algum momento no Cartas para Minha Mãe, porque a espiritualidade de uma criança, né? Porque ela imaginava um céu, né? E eu, quando era pequeno, nessas circunstâncias todas aí de ver uma realidade muito difícil à minha frente, que envolvia meus pais, meu padrasto, né? Aqueles adultos todos que me cercavam ali, né? Eu nasci, já era um momento assim que se falava de uma anistia ampla e restrita, mas o Congresso Nacional estava fechado naquele ano, foi fechado naquele ano, no pacote de abril, né? Meses antes de eu nascer no Brasil, o Congresso Nacional estava fechado pela violência da ditadura militar, né? E nesse contexto, né, eu também pensava num céu. Hoje eu não consigo mais imaginar um céu. Eu tenho essa dificuldade, assim. Eu até tentei outro dia, realmente não consigo. Mas aqui tem um trecho muito bonito, que fala assim: Roberto não acredita que as pessoas vão para o céu. Diz que elas simplesmente morrem e pronto. Já tentei explicar várias vezes, mas ele não entende. O céu de verdade não se vê, não se sente. É uma coisa tão bonita e serena que não dá nem para imaginar. E quando a gente tenta, cada um vê uma coisa diferente. Para cada um, existe um céu diferente. Eu imagino que é um lugar onde não existem mentiras e onde todo mundo se dá muito bem. Quero um céu em que as avós sejam boas e distribuam doces entre os seus netos. Onde ninguém maltrate as crianças, nem as obrigue a fazer coisas que não gostam. Um céu onde ninguém me chame de beiçuda nem de feia e onde eu não me sinta sozinha. Para mim, o céu está cheio das coisas que você mais quer. Não importa se são pessoas ou não, se estão vivas ou mortas. Quero um céu assim, onde Roberto, Menu e seu filhinho, Silvia, você e eu, possamos brincar eternamente. Eu chorei nessa página porque eu fiquei tentando imaginar um céu hoje, que, na verdade, é um exercício que eu tento fazer nos dias atuais, de tentar imaginar um céu, e não consigo mais. Mas aquela criança da sua primeira pergunta sabia, né? Tinha uma certeza sobre o céu tão forte no meu coração que me trouxe, né? Isso me trouxe de lembrança. Então, quando você me perguntou o que eu fazia ontem, eu chorei lendo o livro de Teresa Cárdenas. Esse também é um assunto bom, né, gente? Qual é o livro que você chora quando você está lendo? Vamos colocar essa questão? É porque vocês sabem que não tem mediação nessas mesas, então a gente tem que inventar. Todo mundo que já participou sabe como é que funciona. Então você tem que inventar um negócio na hora. E é muito desafiador, porque você tem que estar, assim, digamos, no mood do papo. E como a gente pouco se conhece, né, e pouco lemos uns aos outros, a gente tem que conversar em cima daquilo que surge. E aí eu acho muito bom esse assunto dos livros que a gente chora ao ler. Eu estou aqui tentando me lembrar qual foi o último livro que eu chorei lendo. E, Simone, foi aquele que você me deu, aquele daquela menina que fala assim, viver já estava demorando muito. Como que era aquele? Aquele daquela editora Aine, que era aquela Fleur Jäger. Eu li esse livro, gente, aí tem uma hora, eu lia e relia, aí tem uma hora que a menina fala assim, viver já estava sendo muito demorado para mim. Aquilo eu achei muito fascinante, não lembro exatamente qual era a frase, mas era algo nessa linha. Viver já estava demorado demais, né? Viver já era uma coisa que estava me gastando muito. Mas eu lembro sempre, quando eu li, assim, estou tentando lembrar coisas mais recentes, mas as coisas recentes não causaram tanto efeito quanto causou sobre mim, por exemplo, ler aquele cara austríaco, o Thomas Bernhard, vocês leram? Tem uma série, falta 10 minutos para acabar,
Tem uma série biográfica, autobiográfica dele, que ele conta a história da vida dele na infância, no meio da guerra, com aquele monte de problema de pulmão que ele tinha. Assim, eu gosto muito de ler sobre os desgraçados da Europa. Queridos ancestrais italianos, é isso. Eu adoro ler sobre os desgraçados da Europa. E eu fiquei realmente muito condoída quando eu li o Thomas Bernhard. E, claro, por lembrar também essa parte da nossa desgraça, né? Que faz parte da nossa desgraça, né, gente? Mas eu lembro de uma coisa, no meio daquela choradeira que os livros dele me provocavam, que foi uma coisa que, essa semana, eu lembrei a semana inteira. Tem uma hora que ele conta que ele trabalhava numa venda e que ele era um menino pobre, que não tinha o que comer, aquela desgraça, lá no meio daquela Salzburg paupérrima, horrorosa, com aquela gente grossa, nazista, como ele falava. Bom, mas tem uma coisa que foi a frase que mais me tocou nessa autobiografia literária do Thomas Bernhard, que era o fato de ele contar que ele, trabalhando na venda, ficava varrendo o chão da venda, porque ele tinha descoberto uma coisa fascinante, que era se sentir útil, varrendo o chão da venda. Gente, desde que eu li esse negócio, que faz mais ou menos uns 15 anos, eu tento fazer coisas desse tipo. E toda vez que eu estou escrevendo, eu fico tentando escrever como quem varre o chão de uma venda no interior na época de uma guerra. Estando nesse mundo aqui, a gente está sempre em guerra, né? Isso aí já é certo. A questão é saber como varrer esse chão dessa venda. Aí eu queria saber de vocês, se vocês têm uma imagem dessas, assim, se vocês usam alguma metáfora quando vocês estão escrevendo, porque eu uso muito essa, de estar varrendo o chão de uma venda que é tipo, no meu Rio Grande do Sul, a gente chama de bolicho. É um lugar que o cara vem para comprar uma erva mate, né? Para comprar um pedaço de charque, para comprar uma farinha, para fazer um pão. Então, eu pensei muito nisso, né? Daquele lugar que é um pequeno mercado abandonado, no grotão, lá no sertão, no meu caso, no Pampa, né? Na beira de uma estrada, e ali tem uma vassoura muito vagabunda, feita também com os arbustos que são colhidos ao redor da venda, e você varre esse chão, que é um chão batido. Eu queria saber se vocês têm uma imagem dessas. Falta 5 minutos para acabar, vocês podem aproveitar essa narrativa. Eu sou muito de sentir a emoção, né, à hora de escrever. Eu, antigamente, usava música africana, música de tambores africanos, né? Mas ficava dentro de mim, era latente, né? Era um ritmo muito forte. Não me fazia chorar, me fazia imaginar, me fazia voar ao tempo atrás, me fazia mover-me no tempo, me fazia ser onipresente, de alguma maneira, né? Mas depois eu tive que tirar esse método, né, porque me concentrava demais na música. Lá em Cuba, um dos orixás, eu não sei se aqui também, que se adoram, é o orixá que mora dentro do tambor, que é Anhá, né? Os religiosos afro-cubanos asseguram que Anhá fala. Quando você está tocando o tambor, é um conjunto de 3 tambores, e já, que são mais grandes, e tóctele e ocóncolo, né? E todos são tambores sacramentados, né? São tambores que recebem ofrendas e demais. Eu não sei se você alguma vez han sentido essa não é música, é outra coisa, né? Que uno sente quando está perto de ali. Eu lembro uma vez que eu fui a um tambor, nós chamamos tambor, bembê, festa de orixá, e me acompanhou um amigo de Alemanha. Alemão, europeu, alto, olhos azuis, né? Não tinha nada a ver. E começaram a tocar. E ele falou: o que sucede? E estava assim, né? E era essa sensação, né, que lo havia llenado totalmente a ele. Então,
Eu acho que foi muito útil deixar a um lado isso, né? Para mim, solamente eu uso em alguns momentos, mas eu não choro. Eu sinto o tempo, mas eu não choro quando leio, eu só choro quando leio poesia. Eu acho que a poesia é el género mais honesto que existe. Eu acho que a poesia eu não posso construir artificialmente uma poesia, né? Todo que sai em mim é verdadeiro, é real a la hora de escrever um poema. E a vezes quando vou a ler poesia eu boto um paño aqui, porque sempre eu choro, né? Porque é muito, me estremece muito. Mas com outros livros eu rio, eu canto, incluso danço, né? Essa comunhão, né, que a vezes tenho com um autor de qualquer latitude, né, de qualquer cultura, de qualquer raça, de qualquer etnia, né? Essa coisa, eu tinha muito essa coisa. Você sabe com quem? Com Ray Bradbury, né? Com Carson McCullers. Essa coisa que eu assim, e talvez era uma coisa que não, para outra gente não tinha, né? Esse ponto de contato, mas esse vínculo também cresceu em mim. Eu tenho com os poemas de aqui a Raina, que está aqui, né? Esses poemas de recordação que foram publicados em Cuba, né? Eu lembro que eu hice um sacrifício maior, entregando os 3 livros que eu tinha, para que eles escolheram, e eles, poemas de recordação, né? São poemas desse tipo. São poemas que são como um tambor que treme, né? E bom, eu tinha a oportunidade de entrar em contato com muita gente, muitos autores. E essa coisa, essa comunhão, repito, né? Esse vínculo muito estreito com a literatura, me hace ser mais feliz, me hace ser uma mulher não empoderada, porque acho que eu nasci empoderada, mas me hace ser, de alguma maneira encontro liberdade, encontro alegria, me encontro a mim mesmo, né? A vezes eu vejo um livro e é como estar olhando um espelho, né? Porque me vejo como um personagem dentro. É isso, né? Eu também, quando eu vou escrever, eu leio. Eu leio algum autor que eu gosto muito, né? Eu leio os clássicos às vezes. Eu leio poesia também. Eu me emociono muito com poesia. Eu leio Cecília Meirelles, eu leio Carlos Drummond de Andrade, eu leio Conceição Evaristo. Eu leio... Estou lendo o livro da Bianca Santana, que está me emocionando muito também. E eu acho que é isso, né? A literatura ela se retroalimenta, né? Na hora que você vai escrever ali, eu sempre gosto de estar lendo, sejam livros que eu já li muitas vezes, tipo Feliz Ano Velho, né? De Marcelo Rubens Paiva, ou que eu li na minha adolescência, ou 1968, o ano que não terminou, de Zueni Ventura. São livros que eu tento passar na hora que eu vou escrever, muitas vezes até para escrever colunas, que tem uma coluna diária, né? E eu tenho que escrever, muitas vezes eu vou ler esses livros para poder escrever no meu dia a dia. Então é isso, gente. A literatura, né, ela tem um poder imenso, né, nessa mesa aqui, tem um poder imenso nesse festival, tem um poder imenso em cada um desses autores. E o que a gente tem feito é tentar discutir o Brasil e o mundo através de livros de ficção, através de livros de não ficção, através de poesias, através de ensaios como da Márcia Tiburi. Então, que a literatura possa nos salvar desse tempo que a gente tem vivido, que muitas vezes nos traz tanta desesperança. Obrigado por cada um que esteve aqui. Tereza vai finalizar nossa mesa lendo um poema. Você vai ler? Ela vai ler. Gente, obrigada por terem vindo.
E a última palavra será de Teresa Cárdenas, lendo um poema para que a gente possa ficar bem emocionados. Sem pressão. Eu seguro o microfone para você. Você quer? Não. Não? Não sei se ler em espanhol ou... Lê em espanhol, lê em espanhol, espanhol. Espanhol. Mas você vai entender? Sim! A gente estudou no colégio. Esse poema está dedicado a minha avó. Se chama Salve. Aqui vocês falam salve, né? Salve. Ai, gente. All right. Vamos lá. Dios te salve, abuela Zoila. Llena estuviste de gracia. Donde sea que estés, sabrás que recordamos tu sonrisa, tu ancho anillo de plata, tu saya de saco y aquellas sopas hechas con puñados de chícharos y ternuras. Tus 8 hijos vivos y Salvador, el muerto, bendijeron tu vientre. Mira, todas las plantas del pueblo siguen creciendo en tu patio y los pájaros todavía vienen a verte y a comer de tus manos. Espero, abuela Zoila, que sigas pariendo muchachos y que sonrías y de vez en cuando, mientras tomes tu café, en el jarrito azul, te acuerdes de nosotros, los que seguimos vivos. Obrigada.